Vamos estar então dando início. São 8h03. Estaremos orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado para estarmos juntos aqui, mais uma jornada, sexta-feira, falando coisas concernentes à palavra de Deus. Vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor tome conta e nos conduza nesta noite naquilo que propusemos a fazer. Amém? Amém. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado, Deus querido, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos com as tuas filhas, Pai, aqui nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos pela semana, Pai. Hoje o Senhor esteve conosco todos os dias da semana, Pai, assim como com as tuas filhas, meu Pai, tenha-as guardado, tenha estado com elas, Pai, no dia a dia, na correria, no trabalho. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, por estarmos juntos aqui nesta noite, Senhor, ó Pai, para glorificarmos o teu santo nome, para estarmos falando coisas concernentes ao teu reino, que o Senhor tem se agradado, e dos céus o Senhor nos contempla, Pai, e tem se alegrado desse momento, ó Pai. Nós já te entregamos as nossas causas e os nossos projetos, tudo que temos no nosso coração, meu Pai, e preocupações que estão nos nossos corações. O Senhor venha estar conosco, tira todas elas, possamos continuar entregando, Senhor, ó Pai, esse jugo em tuas mãos, Pai, e o Senhor nos dará um jugo suave, meu Deus querido. Obrigado, pedimos perdão pelas falhas, os erros, aquilo que temos feito, Pai. Perdoa-nos nossas ofensas, continua nos usando como instrumentos teus, Pai, para continuarmos nesta batalha, meu Pai. Ser com as tuas filhas nas suas casas, onde quer que eles estejam, e aqueles que ainda vão chegar também, abençoa também, prepara corações, dá-nos cada dia mais a porção da tua palavra, o entendimento, Santo Espírito de Deus, nos ajude, porque sem ti nada podemos fazer, Pai. Nos dá o entendimento, nos abençoe, nos ajude, para que possamos passar nesse momento, Pai, nos alimentando de dádivas preciosas que o Senhor tem para nossas vidas. No nome de Jesus, obrigado, que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. 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 Glórias a Deus. Amém, meus amados irmãos. Hello! Aí vai falar hello logo. Tudo bem, Douglas? Hello, Abraham. Ai, só não entendi não. O que quer dizer? Tá faltando uma aí, cadê? Ela tá dormindo, porque ela tá cansada. Ela já tá bem cansada. Deixa ela descansar. Deixa eu só pegar a Bíblia, calma aí. Amém, meus amados irmãos. Então, nós estávamos nos falando sobre, na última sexta-feira, no livro de Hebreus, onde nós continuaremos, então, dando continuidade ao livro, né, ao capítulo 4, né, nós estávamos falando. Não, senhor. Não. É o 4? Não terminou ainda. Muito bem. Pastor, parabéns. Então, estaremos, então, meus amados irmãos, debruçando continuidade nesse capítulo, a qual semana passada a gente falou sobre ele, o descanso, né? O descanso. Fizemos algumas ponderações, considerações, os irmãos falaram, e foi bastante gratificante aquele dia, assim como tem sido todos os nossos estudos, né? Qual o Senhor tem nos dado grandes ensinamentos na sua palavra. Hoje não será diferente. Então, nós falamos sobre o descanso, e a gente fez essa comparação, e o autor ele mesmo faz, né? Da época do descanso, né? A qual o povo de Israel ele entrou num descanso, né? Mas um descanso terreno. E aí no capítulo 4 fala, no decorrer dos versículos, a questão de Josué, de Moisés, lembrando um pouco do descanso, né? Do repouso que o Senhor prometeu para eles, e que eles estariam descansando, entrando nesse descanso aqui na terra, né? E aí a gente falou sobre Josué, e Josué aqui também, que Deus fala, porque Josué ele recebe a incumbência de Moisés, assim, do próprio Deus, para, então, organizar as tribos, né, no assentamento, nas suas posses, na sua terra. Então, querendo ou não, eles tiveram um descanso ali momentaneamente, como se diz, era o descanso que eles queriam, né, qual o Senhor Deus prometeu para eles, na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que realmente eles estavam, né, sonhando, e as gerações passadas não puderam, né, como a gente falou, não puderam entrar, por quê? Devido a desobediência, incredulidade. Então, todas essas coisas fizeram com que uma geração não conseguiu entrar
devido à incredulidade. A gente ponderou, falou por que não conseguiram. A desobediência era muito grande, a incredulidade, porque mesmo diante dos milagres de Moisés, através de Deus, diga-se de passagem, temos que deixar claro, através do Senhor, Moisés fez prodígios e maravilhas, abriu o Mar Vermelho, né, através dali, todos sabemos das histórias, a história das pragas do Egito, como o Senhor ali, com mão poderosa, tirou o povo de uma escravidão de 400 anos e ali colocou eles rumo a essa terra prometida. Então, vários milagres Deus fez, mas ainda assim o povo permaneceu na incredulidade, na desobediência. E aí Deus, através do Salmo 95, a qual diz ali, não entrarão no meu descanso, que o próprio Deus cita aqui, de forma alguma entrarão no meu descanso. E aí fomos concluindo, fomos indo adiante, falando, né, dessa questão da desobediência que nos tira desse descanso nosso, trazendo para a nossa realidade que eu e você hoje nós estamos aguardando um descanso, né, mas aguardamos o descanso eterno do Senhor, glórias a Deus, mas a gente está num progresso, nós estamos num caminho. Se a gente desobedecer, ser desobedientes, se a gente ficar incrédulo àquilo que o Senhor tem para nós, nós também, assim como aquela geração que não entrou na terra, mas terrena, nós também não entraremos no nosso descanso. E por isso o versículo 11 ele conclui dizendo assim fundamentalmente o que a gente precisa continuar fazendo para que a gente consiga entrar nesse descanso. O que diz o versículo 11 através desse autor aos Hebreus, né? Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Então o autor está preocupado com isso, ele está preocupado porque naquela época todos viram os milagres de Deus, todos viram aquilo que Deus fez, mas mesmo assim pereceram no deserto. A preocupação do autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, é com o nosso descanso eterno, de a gente também ser desobedientes e ser incrédulos. E aí a gente fala, poxa, mas não, eu realmente não vou acontecer isso comigo. Mas a gente sabe que como está hoje, né, irmãos? A gente também falou sobre a questão de hoje o Senhor já ter se manifestado em milagres na vida de muita gente, o Senhor ter derramado a sua graça, ter realmente feito coisas assim que aqueles que testemunham milagres, assim, a gente fica assim pasmo, mas e essas pessoas que contemplaram milagres na vida delas, hoje muitas delas já viraram as costas para o Senhor, não acreditam mais no Senhor, em Jesus. Então, perceba como é fácil ter essa virada, né, de ser humano. Então, o autor está bem preocupado com isso, e nós devemos ficar preocupados. A gente terminou dizendo, olha, irmãos, vamos continuar nos esforçando, assim como ele fala, vamos procurar nos esforçar, continuar nos esforçando para que a gente possa entrar nesse repouso, para que ninguém caia. Olha o que ele fala, ninguém caia. Então, mas nós precisamos nos manter vigilantes, atentos, a gente terminou falando sobre isso, para que a gente consiga entrar nesse repouso, o repouso eterno. E esse exemplo que ele cita lá atrás, a gente tem que servir como base. Poxa, realmente eu também posso cair, eu também posso ficar incrédulo, né, a essas situações, né, queridos? Então, olha só o que o Senhor tem nos já dado, e lições assim impressionantes, que a gente agora tem mais temor ainda, porque a gente, desde o começo, ele já está falando da questão que a gente não pode negligenciar, desde os primeiros capítulos, né, aquilo, a salvação em Cristo. Então, isso fica evidente e claro para mim e para você, irmãos e irmãs Merita, que nós temos que nos procurar todos os dias para entrar nesse repouso, procurar vigiar, procurar realmente estar com a nossa fé ali acesa, a nossa chama da fé acesa, para que a gente consiga naquele grande dia entrar nesse descanso eterno, né, que o Senhor nos dará para a glória dele. Amém? E a gente terminou falando. Nossa irmã Merita faz o segundo. É um prazer também estar falando lá. Vamos continuar, então, a partir do versículo 12, né? 12?
Não, nós paramos a partir do 14, mas eu acho que é bom comentar do 12 e do 13, que tem uma palavra muito usada no 12, né? É o 12, o versículo 12. E é lindo, a gente está em Vicente. Estamos em Hebreus 4, versículo 12, que a gente vai ver, tá bom? Tá bom. Amém. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, é a palavra do Senhor, um versículo bastante conhecido, muitos têm utilizado, pregadores, e é muito conhecido mesmo falando a respeito da palavra de Deus. Mas percebam que como é a palavra do Senhor, ele deixa claro o versículo 12, o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi, claro, inspirada, e ela foi disseminada aos profetas. Os profetas escreveram, e aí você fala, mas Jesus não está falando da Bíblia. Ora, a Bíblia é o que, senão a palavra de Deus? Homens inspirados por Deus, então escreveram a palavra que hoje está conosco. Mas ele fala de uma palavra, e toda palavra que vem do Senhor, ela é viva. Ela é viva, e perceba que ele fala bem claro. Ele compara com a espada, uma espada de 2 gumes, que corta mesmo, e que consegue dividir a alma e espírito, consegue dividir medula e junta. E aí, mais adiante, no final, ele fala que é apta também para discernir os pensamentos, propósitos do coração. Dentro dessa questão 13, depois ele vai completar. Mas o primeiro momento é que ela é apta para discernir. Então, a palavra do Senhor, ela é cortante, ela consegue dividir, ela é bem eficaz. E aí ele fala dessa aptidão que ela tem para discernir a palavra de Deus, os pensamentos, propósitos do coração. E o 13 completa aquilo que o versículo 12 está falando, do porquê disso. Porque no versículo 13, ele fala, algum irmão pode ler para nós o versículo 13 para concluir, enquanto a Liga está procurando as referências. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos tratado. Amém. Então, meus amados, é para isso. Olha só. Hoje, aí a gente já vem trazendo para hoje. As pessoas pensam que, vivendo da maneira que estão vivendo, elas ninguém vai comparecer diante do Senhor Deus. Então, perceba que a preocupação que o autor do Hebreus tem, inspirado pelo Espírito Santo, é: olha, gente, enquanto ele fala no que se chama hoje, nos capítulos anteriores que a gente estudamos, então, enquanto é hoje, a gente tem que se esforçar para viver dentro de uma ética cristã, dentro de uma moralidade, porque depois resta o juízo. Então, ele já vai tratando disso. Olha, a palavra de Deus, ela é viva, ela corta, ela discerne os pensamentos, as intenções do coração do homem. E aí o 13, como a nossa irmã Asmerita leu, ninguém, irmãos, está encoberto. Então, pelo contrário, está descoberto, patente aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, eu e você, assim como toda a humanidade, irá prestar conta diante do Senhor Deus. Não pensem a humanidade hoje, que elas estarão isentas. Todos nós compareceremos ao grande Senhor Deus, e nós vamos prestar contas. Ora, prestar contas, e aí fala, e dele mesmo fala, não, ele sabe o que a gente fez. Então, como é que a gente vai prestar contas se ele já sabe que eu e você fez, o que o mundo está fazendo, que as pessoas que vivem no mundo? Então, não sei se vocês já têm imaginam como será esse comparecimento. Poxa, muitos exegetas falam que chegarão diante de Deus, não vai falar nada, porque a pessoa mesmo vai se culpar tanto. Então, quer dizer, achando que nunca isso ia acontecer, primeiro, porque muita gente acha que isso é uma fábula e que não vai acontecer, mas eu e vocês sabemos claramente que isso vai acontecer. E o mundo pensa que, vivendo da maneira que está vivendo, os governantes, os políticos, uma corrupção, pensa que isso não vai ficar tudo impune.
Então, amados irmãos, assim como o autor de Hebreus começa dizendo no capítulo 4, temamos, vamos continuar temando ao Senhor. Então, nós precisamos temê-lo, continuar temendo, não porque a gente vai comparecer aqui por medo, não, porque a gente sabe que Deus, ele é amor, mas ao mesmo tempo, os que não se rendem aquilo que ele ofertou para nós, aquilo que ele deu, o grande amor que foi o seu filho para morrer por nós, né? Se não, se a gente ficar assim, né, incrédulo do que ele fez, assim como a humanidade, a gente precisa comparecer a esse tribunal e chegará ali, né, as pessoas não terão argumento, né, para então falar com Deus. Então, que nós consigamos, continuemos com esse temor, porque a gente, não só nós, mas todo mundo prestará conta daquilo que fez aqui na Terra, como que caminhou, ainda que muitos façam suas coisas escondidas, acham que pode enganar a Deus, mas está enganando eu e você, está enganando o próximo, está enganando a muitos aí, mas como ele está dizendo no 13 e 14, não há como enganar a Deus, não há como ficar encoberto perante Deus, tudo está descoberto perante Ele. Então, continuemos temendo ao nome do Senhor Deus, sabendo que haverá um dia que todos nós prestaremos conta daquilo que nós temos feito. Então, continuemos fazendo as coisas certas, né, irmãos? Continuemos, ainda que muitos falam, você é bobo, você faz as coisas corretinhas, você é bobo, você é besta, ninguém está vendo, né? Ninguém vai ver que você fez isso daí, né? E aí, mesmo no serviço mesmo, muitas pessoas fazem coisas erradas, assim, mas o chefe não está vendo, né? O chefe não está vendo, então eu vou fazer mesmo. Não está vendo, eu vou fazer uma coisa aqui, mas não está vendo. Então, quer dizer, aí a gente já imagina, olha, né? Ele pode não estar vendo, mas isso você está fazendo, Deus está vendo o que você está fazendo. E muitas pessoas zombam de mim quando eu falo isso lá na empresa, né? As pessoas, e aí as pessoas caçoam de mim e falam assim, Deus está vendo, né, Tony? Deus está vendo, né? Então, quer dizer, olha só, então as pessoas zombam, caçoam, Deus está vendo mesmo, né? Então, pessoas, elas caçoam mesmo, elas ironizam, né, muitas coisas, mas quando elas chegarem diante do Senhor, aí elas vão ver que realmente, olha, como o Antônio falou mesmo, e olha, Deus, ele viu o que eu fiz lá. Então, aí já está perante um juízo, um julgamento, e agora? Então, resta, né, aquilo que a gente sabe, o que vai acontecer. Irmãos, fiquem à vontade para comentar. Amém? Se não tiverem algo. Vamos dividir, gente. Vamos compartilhar. Estou digitando umas coisas aqui, mas estou aqui, prestando atenção. Pessoal, tem muita gente que acha que a própria consciência dela, ela tem que prestar conta só para a consciência dela, né? Nossa. E às vezes ela não liga para a própria consciência, nem para isso elas querem prestar conta, nem para elas mesmas. E também tem muita gente que conhece, né, a Deus. Eu fiquei pensando no meu pai. O meu pai, ele conhece a Deus, tudo. Não é que ele faça coisa errada, nem nada, mas ele não pensa muito na prestação de contas com Deus, né? Eu sei que tem muita gente da mesma forma. E muita gente tá tipo, não, tô de bem. Acho que eu imagino que muita gente que saia de igreja, sabe, que era cristão e se decepciona com a igreja, sai dela, acho que muita gente deve sair pensando, não, tô bem com Deus. E ela não sabe, só de não estar congregando, ela já não tá tão bem assim com Deus, né? E eu fico pensando mais nesse sentido. Tem muita gente que não tem a consciência no sentido de o saber que realmente Deus está a todo momento observando a gente, né? Tem até momento quando eu mesmo eu penso alguma coisa errada ou eu deixo de fazer alguma coisa boa, eu já fico pensando, poxa, eu sempre coloco na minha cabeça, por que eu não ajudei aquela pessoa? Será que é porque eu estava esperando que tivesse mais gente na rua para poder ver? O que eu estava esperando, sabe? Às vezes eu fico pensando assim e
Tanto que eu tento ajudar até as pessoas quando não tem ninguém olhando, né? Porque independente. E também eu não posso ficar pensando, tô fazendo isso só pela minha consciência, para falar para mim mesmo que eu fiz quando ninguém tava olhando. Independente, tem que fazer a todo momento. Mas é uma coisa que a gente acha que eu ficava colocando na minha mente, que falava, seguir o evangelho é fácil, mas são essas coisinhas que a gente tem que se esforçar, igual um exemplo aconteceu comigo esses dias, de eu ter atravessado a rua quando eu vi uma família necessitada, atravessei a rua para justamente não entrar em contato não entrar em contato assim, né? Não ter que lidar com a pessoa. Aí depois eu já pensei, putz, eu fiz totalmente errado, porque eu fiz já com o coração pensando em não ter que falar com a pessoa, porque eu sei que eu, como cristão, deveria ir lá e ajudar, nem que eu fosse ajudar um pouquinho, ou nem conversar com a pessoa. Aí eu fiquei pensando, falei, pois são essas coisinhas assim que a gente escorrega, né? A gente acha que não, mas são uns escorregões. Pode até ser coisa que não vai levar a gente para condenação, mas quando a gente chegar na frente de Deus, a gente vai ter que prestar conta. É a mesma coisa quando você vai para a escola, você tira nota ruim, e você tem que esconder do seu pai a nota ruim. Não, você vai ter que ir lá e dar conta pro seu pai. Falar, pai, não deu. Você sabe que você vai levar uma bronca, por mais que ele vá te dar uma bronca. Que aqui no caso eu tô pensando que Deus não vai ser severo por uma coisa assim eu ser condenado, mas só de imaginar que a bronca do pai já é pesada, imagina a bronca de Deus como vai ser na frente de todo mundo. Não vai ser uma coisa, não vai ser nada legal assim, né? Por mais que a gente fale, não, posso ter se salvo, mas porque me arrependi, mas eu imagino que Deus vai dar uma bronca ali, levantar a voz com a gente, que vai ser um negócio, que não vai ser qualquer coisa, não. É só isso. Cercar da consciência, né? A gente escorrega nas pequenas coisas, né? Porque a gente acha que é coisas grandes, mas não. Mas que bom, Douglas, né? Que você teve essa percepção. Aí já sabe que na próxima, porque a vida é um teste mesmo, né? A gente já sabe que na próxima, né? E a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus, né? Então você já sabe que na próxima, quando você for, aí você lembra, peraí, mas já me aconteceu algo parecido. Mas é bom relatar, né? Isso também ajuda até a despertar nós também. Nossa, é mesmo, já fiz isso, né? E a gente cria aquela consciência que precisa ser mudada, né? É bom, foi bom você ter dividido conosco isso, porque isso desperta também, né? A nossa consciência, o que a gente precisa melhorar, né? Dia após dia, porque o cristianismo é o cotidiano, né? É o dia a dia, não é só domingo para a igreja, então, já fiz a minha obrigação, que é ir para a igreja. Não, sua obrigação é dia após dia, né? É bom ter esse tipo de consciência. Meninas, querem fazer algum comentário? As meninas tá com um gostinho escondido? Não. Meninas, ficam à vontade, pode comentar. A gente já está para isso mesmo, para a gente conversar. E, né, a gente aprende muito, assim, né, de despertar, assim, da consciência, e a gente vai, um degrauzinho, né, a gente vai subindo a cada dia, né. O que eu acho legal é, assim, que eu vivi muito tempo, muitos anos, afastada de Deus, né, e esse tempo todo que eu estava afastada de Deus, na minha vida, eu acordava, ia dormir, nem lembrava que Deus existia. Então, se eu estava fazendo coisa certa, se estava fazendo coisa errada, pouco importava, porque eu nem lembrava de Deus mesmo, assim, né? E assim, aí depois, quando eu me aproximei de Deus, estou tentando ter essa intimidade, né? Recuperar o tempo perdido, e agora eu não consigo mais fazer coisa errada. Quer dizer, lógico que a gente continua fazendo algumas coisas erradas, mas assim, você faz alguma coisinha, já vem o Espírito Santo falando, e não tem como. Você fala, não, Deus, desculpa, né? E já corrige.
E, ao mesmo tempo, eu convivo, né, com meu marido, que ainda não é convertido, ainda. E, assim, e ele percebe, né, alguma coisa, assim, que eu não faço, porque o Espírito Santo está me mostrando que está errado, que eu não devo fazer. Aí ele tira sarro mesmo, fala, né? Depois você vai ter que falar com Deus, né? Vai ter que dar a cara para bater, então não pode fazer. Então tiram sarro mesmo. As pessoas tiram sarro, elas acham que é mentirinha, que ninguém vai estar lá diante de Deus. Assim. É engraçado como realmente as pessoas caçam da gente, né? Até dentro de casa, né? Então É forte. complicado. Isso que nossa irmã está realmente evidenciando, e aí a gente pode responder aquilo que as pessoas no mundo, né, vivem, porque elas vivem como se realmente nos fosse comparecer diante de Deus, né? Então, quando a gente está no mundo, realmente, a gente realmente faz as coisas sem, né, sem essa, né, a gente dorme e acorda, né, Pri? Assim. Então, aí já aceita, né, a palavra, e aí o Espírito Santo está dentro de nós, aí a gente, né, tem já e a gente fica até triste, né? A gente fica até triste. A gente fica até tipo, nossa, é mesmo, nossa, eu fiz errado, ai, Jesus me perdoa. Mas olha, uma coisa é verdade, não sei se com vocês é assim, mas os dias que eu dormia e acordava sem Deus, assim, era um dia vão, eu não lembrava, assim, sabe? Ah, o que você fez ontem, Liliane? Não sei, mas o dia que a gente tem essa caminhada com Cristo, a gente lembra com os livramentos que Deus deu na nossa vida, coisas pontuais que Deus fala, olha, isso aqui eu sei que foi a mão de Deus que me fez ver isso. Aí, sabe, são pequenos detalhes, Deus trabalha essa coisa de pequenos detalhes. Você fala, isso aqui não foi coincidência, isso aqui foi Deus. E é uma coisa tão, assim, maravilhosa que você percebe o quanto que Deus, né, ama, né, te ama, cuida também dos nossos, né, por mais que a gente saiba que o pessoal, a nossa parentela, né, ou pessoas próximas de nós está um pouco afastado, mas você consegue ver Deus mover, né, na vida da outra pessoa, por mais que a outra pessoa não perceba, mas a gente percebe, olha, Deus te deu um livramento, né, Eliné? Tem, né, assim, tem coisa que você fala, olha, foi a mão de Deus mesmo, cuidou de você. E nada melhor que também, né, gente? A gente ora pelos nossos também, né? A gente precisa ter essa frequência, né? Porque como Deus abriu os nossos olhos, eu creio também que Deus nada é por acaso. Ele também vai abrir os olhos do que nós amamos. E longe da religião, a gente sabe como a graça de Deus era maravilhosa. Ela estende, né? Então, até certo ponto, a gente andou errantes, andou sem conhecer a Deus. E aí, quando a gente abriu os olhos para, puxa, Deus, me perdoa e eu quero ter uma nova vida com você, a graça no mesmo instante foi derramada sobre nós. E nós mudamos de rota de vida e almejamos e estamos vivendo uma vida com Cristo. Da mesma forma, aqueles que, né, se despertarem, né? Vão os nossos entes, os nossos que estão à nossa volta, esses que ficam zombando da gente no trabalho, né? Um dia oramos para que Deus, né, se revele a eles, e aí eles vão olhar para trás quando aceitar, poxa, quanta coisa errada eu fiz, né? E ainda assim o Senhor derramou a misericórdia dele, a graça dele, me libertou e hoje eu sou uma nova pessoa. E essa é a graça, né, irmãos? Essa é a graça de Deus em nós, mas não religioso, que quando a pessoa fala, olha, Deus não vai te perdoar pelo que você fez, olha, Deus não te perdoa. Então, a gente somos cristãos, mas não somos religiosos a ponto de dizer que não tem mais jeito, não vai mais ser salvo, esse aí já está perdido, né? Então, isso longe de nós. Os religiosos, eles podem fazer isso e fazem, mas nós somos pessoas que somos regenerados por Ele, e assim como Ele nos regenerou, Ele regenerará aqueles que quiserem, né, irmãos? Que abriram seus olhos e podem então contemplar a graça maravilhosa de Deus em nós, né, que nos transformou, que nos libertou, e hoje nós podemos ser uma nova pessoa, né? Então, isso é gratificante, importante para a glória de Deus. Né? Somos o portal de Deus, né? Bênçãos, né? É verdade. Amém. Amados, querem falar mais coisas? E, gente, vamos...
Eu não separei nenhuma referência, não. Você quer falar alguma coisa? Não. Não? Tudo bem? Vamos continuar. Tudo bem? Podemos continuar, então? No 14, pode ser? Oi, Doug. Não, só assim, só concordei, só. Então tá bom, vamos lá. Hebreus 4, versículo 14. Jesus é o grande sumo sacerdote. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com os sentimentos de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Pode ler o 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oh, glória, no momento de necessidade. Deus seja louvado. Então, meus amados, aí realmente entramos o autor, ele começa já a tratar de um outro assunto e começa a falar na questão do sumo sacerdote, que vai ser também o 5 inteiro, vai falar sobre o sumo sacerdote, mas é interessante que ele começa falando 14, que o sumo sacerdote nosso, nós temos, que é Jesus Cristo, né? O verdadeiro sumo sacerdote, o Filho de Deus, né? Que foi o único que penetrou aos céus. Então, ele já está falando sobre a ressurreição do Senhor. Então, ele voltou para os céus, né? E hoje, né, a gente precisa reter isso, né, como firmamento da nossa confissão. A gente ora ao Senhor, é claro, nas nossas orações íntimas, nós apresentamos a Deus, né, naquilo que a gente tem dentro dos nossos corações, como a gente falou aqui, a gente erra também, somos pecadores, e a gente, quando entra no nosso quarto e vai orar a Deus, temos um momento com Ele, a gente faz o quê? A gente se confessa, diante do Senhor aquilo que nós fizemos de errado, né? A gente, pô, Senhor, me perdoa, aqui estou, o Senhor sonda meus corações, tu sabes o que eu fiz, eu peço perdão ao Senhor. Então, ele é o nosso sumo sacerdote, a qual a gente confessa os nossos pecados, os nossos erros, né? E aí o 15 ele vai completando, fala, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, né? Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí ele está falando, é claro, quando Jesus veio à Terra, veio, né, como santo do Senhor Deus, e não teve pecado. Ele veio sem pecado e foi tentado, né? A gente sabe, quando Jesus caminhou na Terra por os seus 3 anos e meio, ele passou por momentos difíceis, ele foi tentado, ele passou por momentos, ele esteve rodeado, assim como nós, as fraquezas, mas ele não tinha pecado. E aí o 16 ele completa, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, ou seja, a graça, um favor que a gente não merecia. Então, a gente precisa chegar com confiança para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, Paulo fala que o Senhor ajuda-nos nas nossas fraquezas. O Espírito Santo de Deus intercede com nós, com gemidos inexprimíveis. Então, amados irmãos, o que ele está dizendo? Olha, nós precisamos continuar com confiança nesse trono da graça. Não ocultar do nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Achar que a gente oculta alguma coisa, né? Mas a gente não oculta nada. Mas a gente precisa confessar, continuar confessando a Ele. Não achar, Deus sabe, Deus sabe o que eu fiz, me perdoa. Precisa confessar. Ele fala que se com a tua boca confessares, então a gente precisa com a nossa boca dizer o que a gente fez, dizer o mal que a gente fez, o pecado que a gente cometeu para o Senhor, né? E aí a gente, por isso que ele fala de confiança, olha, continue confiando no Senhor, ele é o sumo sacerdote, né? E ele vai, com toda certeza, derramar a graça dele, porque o trono dele é de graça. A mesma graça que nos alcançou, a mesma graça que tem nos alcançado, ele estende, ele continuará estendendo sobre nós, para que possamos alcançar dele o quê? Misericórdia. O Senhor, ele é infinito em misericórdia, irmãos. Ele é infinito.
Então, a graça e a misericórdia dele, então a graça anda junto com a misericórdia. Então, ela se estende e ela é derramada sobre nós. É claro que, como o pastor Ara fala, a gente não pode pegar a graça como algo que a gente possa continuar pecando, né? A graça do Senhor, nós estamos na graça, não. Também a gente não pode, né, irmãos, utilizar isso como pretexto para pecar. Não, pelo contrário, a graça ela é estendida sobre nós, mas a gente tem que ter temor diante de Deus e dizer, olha, Deus, eu sei que eu errei, me ajuda, Pai. Se a gente está pecando continuadamente, não consegue sair daquele erro, a gente pede ao Senhor, ajuda, Senhor, é a minha fraqueza, Pai. Me perdoe e me ajude a superar essas fraquezas que eu tenho, né, irmãos? E aí o Senhor vai continuar a ajudar, a gente sabe como Ele nos ajuda, né, em situações, em coisas que a gente tá ali, não consegue sair, Ele vai e só mesmo, e aí depois a gente pensa, poxa, como que eu saí daquela? Como eu consegui sair daquele pecado meu? E realmente só com a graça do Senhor mesmo que a gente conseguiu, né? E aí a gente fica olhando de mim mesmo, de nós mesmos, não ia conseguir nada, mas somente por causa que o Senhor estendeu a graça e a misericórdia sobre nós e a gente pôde continuar sendo ajudado no tempo oportuno, né? O tempo oportuno é o quê? O tempo da nossa fraqueza, o tempo que a gente erra, o tempo que a gente peca, o tempo que a gente está naquela situação que a gente não consegue sair do nosso erro. Esse é o tempo oportuno. Então, continuemos, irmãos, sendo maravilhado com essa graça e essa misericórdia do Senhor, achar que sempre Ele está lá, mas sempre nos apresentando com esse temor dentro de nós, dizer que é a graça, mas nós não podemos abusar dessa graça, achando que isso é um degrau para a gente continuar errando, pecando, mas não. Agradecendo Ele o tempo inteiro. Poxa, Senhor, essa graça ela é maravilhosa, ela ainda continua, o Senhor continua olhando para mim, mesmo ainda eu estou errando, pecando, o Senhor ainda tem olhado para mim, né, derramando a sua misericórdia, né, sobre a minha vida. Então, Senhor, eu agradeço e eu tenho agradecido ao Senhor, porque o Senhor me tirou de muitas coisas, continuar derramando essa graça e essa misericórdia, né, irmão, sobre as nossas vidas. Amém? Verdade. Gente, preciso de ajuda. Quem pode ler Hebreus 7, 26, Efésios 4 e 10? Eu preciso de 2 pessoas para ler Filipenses, porque é 2, no capítulo 2, de 9 a 11. Quem está com Hebreus? Eu. Verita. Quem está com Efésios? Eu. Doug, então, a Pri e a Elinéia ficou com Filipenses 2, tá bom? A partir do 9 até o 11. Pode ser, meninas? Elinéia e Pri. Pode. Filipenses. São coisas bem pertinentes. Pode. Quem achou primeiro aí? Vai, Douglas. Eu vou ler. Opa, Pode ser? peraí, primeiro as meninas. Pode falar, minha querida. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Oh, glória, né? Ele veio como homem, mas imensurável, nunca fez nada errado, né? Nunca pecou, né? Incontestável, né? Incontestável. Filho de Deus, sem pecado. Oh, glória, Deus seja louvado. Doug, pode ler, por favor. Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Muito bonito, né? Aquilo que ele falou, né? Eu vim fazer a vontade do meu pai, né? E esse que desceu, ele subiu, e eu e Deus fala realmente que ele penetrou nos céus, né? Então, quando ele desceu, aí ele penetrou, então o que ele está dizendo? Que quando ele subiu, ele novamente penetrou os céus, voltando para o lugar que ele estava antes, né, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Meninas, pode ir. Quem vai começar? Filipenses 2:9.
9, isso, amada. Vai até onde? Eu leio até onde? Vamos até o 11. Aí a Pri te ajuda. Qualquer coisa tem eu também. Que dá para ser um para Não, mas cada. aí eu leio do 9 ao 11 ou não? Não, minha linda, você vai ler o 9, por exemplo. Então, Tá. você vai ler do 2, capítulo 2, versículo 9. Tá, Bem? tá bom. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Coisa linda. Glória a E Deus. toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Glórias a Olha, Deus. que coisa, Aleluia. nossa, Maravilhoso, coisa né? linda. Glórias a Deus. Então, ninguém vai escapar, né? Como já está falando um pouquinho antes sobre a questão de a gente se apresentar diante do Senhor. E além de todo joelho se dobrar, né? Ele, né? Toda língua vai confessar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, né, queridos irmãos? Então, hoje o Senhor tem nos derramado essa graça de fazer-nos entender que antes disso acontecer, que a gente professa todo dia, Senhor, tu és o Cristo. Se como Pedro, tu és Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus, né, qual nós já temos o confessado, né? Isso que é gratificante. Nós agradecemos a Deus porque a graça ela foi derramada sobre mim e sobre você. Os nossos olhos puderam ver, contempla hoje que o Senhor Ele é o nosso Salvador, é o nosso sumo sacerdote, né, irmãos? Glórias a Deus seja Deus. louvado. Amém. Glórias a Deus. Amém. Já começar a ler o Vamos começar. Amadas, vamos ler para a meditação, então, Hebreus 5, a gente vai ler até o versículo 10, tá bom, gente? Que já muda um pouquinho. Doug, tudo bem? Vamos lá, então? Cristo supera a antiga aliança, porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. 2. Ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, mas para se fazer sumo sacerdote. Mas glorificou aquele que lhe diz: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Aleluia. E revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. O qual nos dias da sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Aleluias. Acho Glórias que a vai ser Deus. difícil esgotar isso hoje, né? Vai ser. Tem muitas coisas. Primeiro fazer uma pequena introdução, irmãos. Aí no Hebreus, ele continua. A gente, no 14, no 4, no final do 14, ele fala, né, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas ele precisa explicar, ainda que os judeus cristãos soubessem, alguns talvez não saberiam, do que se tratava o sumo sacerdote. Então, ele falou ali, até começa através do capítulo 5, explicando, né, irmãos, as funções do sumo sacerdote. Então, ele é constituído por Deus, né, a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para oferecer os sacrifícios, né? Lembra lá quando foi estabelecido, né, os levitas para cuidarem, né, das coisas concernentes a Deus, e ali foi estabelecido Arão, né, irmão de Moisés. Então, Deus
quis que Arão fosse, então, o sumo sacerdote. Levantou-se, então, alguma contenda, mas depois fizeram uma prova, né, da questão do bordão de Arão que floresceu, né? E ali foi, mesmo que as outras tribos ficaram, não, por que Arão? Mas aí Deus provou, e ali o cajado ali floresceu e ainda deu, né, amêndoas ali. Foi realmente maravilhosa essa passagem. Então, Arão é o primeiro instituído, né, ali para ser o sumo sacerdote. E aí ele e os seus filhos depois, Nadab, Abiú, né, ele teve também outros, depois as gerações posteriores, foram ali. Mas o sumo sacerdote descende, então, da linhagem de Arão, dos levitas, né, que cuidam das coisas do Senhor. E aí ele começa falando desse sacerdote terreno, humano. Ele fala das coisas concernentes. E o 2, ele fala, olha, compadecer-se eternamente dos ignorantes, errados, né, rodeado de fraqueza. Ele era um homem, ele era uma pessoa. E aí, por isso que fala que ele tanto oferecia sacrifício pelo povo como para ele mesmo. Ele te lembra que ele tinha que oferecer o sacrifício, depois oferecia para o povo, e depois ele entrava dentro do Santo dos Santos, ali para poder fazer as coisas que precisava fazer. Lembra que eles vinham, eles colocavam no pé dele um sininho, né? Um sininho, porque era, se ele tivesse algum pecado e ali estivesse lá dentro do Santo Santos, ele era fulminado. E aí as pessoas, enquanto ouviam o barulho, sabia que ele estava vivo. Se não ouvisse nenhum barulho, ele sabia que ele tinha morrido, e aí eles puxavam com aquela corda, né, para fora, né, irmãos? E ali, veja como veja, imagine a tensão de um sumo sacerdote, né? Mesmo oferecendo um sacrifício, eu vou entrar no Santo dos Santos e agora, né? Então, veja como querem ali, eu tinha que estar realmente, irmãos, com a vida ali, né? Não deveria ter todas as coisas ali santas, realmente dentro dos conformes, dentro daquilo que estava na lei, precisava acontecer, né, irmãos? E aí ele fala que ele era fraco, ele precisava oferecer o sacrifício pelos pecados do povo, por ele também, né, irmãos? E aí ele fala sobre Arão, que Arão começou no versículo 4, e aí depois ele começa a falar de Cristo, no versículo 5. Ele começa a fazer essa comparação daquele sumo sacerdote, né, de descendência de Arão, e agora ele começa a partir do 5 falar do verdadeiro sumo sacerdote, que é o Cristo, que não precisou que ninguém, ele não precisou fazer nenhum sacrifício, ele mesmo era o sacrifício, né? Ele era santo, ele era irrepreensível, ele não tinha pecado, ele não tinha nada. Então ouviu do próprio Deus dizendo, olha, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E aí no 6 ele continua dizendo, olha, tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né, queridos irmãos? E essa pessoa, Melquisedeque, ela é alguém emblemática, alguém que talvez ninguém sabe. Muitos falam que Melquisedeque não existiu, muitos falam que Melquisedeque não era homem, porque no capítulo 7 de Hebreus fala que Melquisedeque não tinha princípio nem fim de dias, né? Mas, ao mesmo tempo, lembra lá em Abraão, em Gênesis, ele recebe os dízimos de Abraão. Então, como que pode? Então, alguém ele recebe os dízimos, mas lá em algum outro versículo fala que ele não tinha começo nem fim de dias. Então, tem muitos mistérios nessa pessoa do Melquisedeque, amados. E a gente não consegue entrar dentro de um consenso, de saber realmente fato, mas de fato se cita Melquisedeque, é porque, né, algo tem, né? Eu hoje estava meditando e aí percebi também que Melquisedeque, ele era sumo sacerdote, mas muito antes do estabelecimento do sacerdócio na linhagem arônica, né, irmãos? Irmãos perceberam isso também? Muito, muito antes, né? Lá de Abraão não tinha ainda o sacerdócio, não tinha ainda, né, irmãos? Então, perceba, então, como que então Melquisedeque é sumo sacerdote, sendo que foi instituído o sacerdócio lá com Moisés, né? Quando ali a gente sabe o que aconteceu. E aí, talvez uma explicação porque senão, por que não falou ao Senhor Jesus Cristo, ele é sacerdote seguindo a linhagem de Arão? Não, né? Olha, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o Melquisedeque, ele era sacerdote constituído pelo próprio Deus.
dentro de uma linhagem, a gente, né, vamos pegar o capítulo 7 de Hebreus, tá lá na frente, não vai passar lá, mas é bom a gente ler o que fala de Melquisedeque um pouco. Três primeiros? Que está falando bem claramente quem é Melquisedeque, né? Vamos lá. Preciso de help, gente. O sacerdócio de Melquisedeque. Porquanto, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava, depois de haver derrotado os reis, e o abençoou. 2. A quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois disso, também Rei de Salém, que é Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dia, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Amém. Então, irmãos, veja como que, né? Primeiro, fica um pouco meio, né? Bem, assim, mesmo sem algo concreto, porque ele fala, por exemplo, tempo que não tem fim, nem começo, nem de fim de dias, mas ao mesmo tempo ele recebe os dias de Abraão. Então, fala que ele é rei também. Então, ele é rei de Salém. Salém, a gente sabe que depois, posteriormente, vem a ser Jerusalém. E aí, talvez seja um contexto espiritual que Jesus também ele é rei, né? E ele é rei e ele é sumo sacerdote, Melquisedeque também era rei e também sumo sacerdote. Então, veja como a gente se compara essas coisas, essas mesmas funções, e a gente chega, poxa, então Jesus, ele vem dessa, ele também é rei, mas ele é um rei, é um rei realmente soberano, um rei realmente mais, né, mais incisivo ou mais forte, mais poderoso, com toda certeza, filho de Deus. Mas fica claro que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão. Então, Arão, por talvez ser dentro de uma linhagem carnal, mais carnal possível, e Melquisedeque não, e por isso que Deus o compara segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, né, tem uma profundidade maior, vamos dizer assim, né, irmãos? Que aqui nos textos ao qual a gente tem lido, não chegamos a um consenso, né? Mas não sei se o que os irmãos pensam sobre Melquisedeque, quero que os irmãos sei o que acham. E você fazer essa linkagem com ele sendo rei, sumo sacerdote, Jesus também é rei e também é sumo sacerdote, né? Para sempre, né, irmãos? O que os irmãos acham disso? É maravilhoso, né? Ver a história se repetir, vamos dizer assim, né? Desde da época de Gênesis, né? Abraão, né? Que foi feita a promessa para Abraão, né? Glória a Deus. E a Bíblia, ela repete, né? Não tem como você só pensar no Novo Testamento, focar só no Novo Testamento, porque ele traz coisas do Antigo Testamento também, né? Desde o começo, né? Fala sobre Cristo, né? Então, a palavra completa a outra, né? Assim, são riquezas de detalhes, né? Gente, pode falar aí. Fica à vontade, meus irmãos. Vamos ficar à vontade. Quando o Melquisedeque, eu vi um estudo do pastor Felipe, né? E achei interessante que ele mostrou em várias passagens, ele não bateu o martelo, né? Mas ele falou que eu não lembro faz tempo que eu vi esse estudo, mas ele mostrava que Melquisedeque era Jesus naquela época. Mas ele fala também, não dá pra gente saber, né? O mistério da Bíblia e tal, realmente. Mas era uma forma de confirmar que Abraão seria a linhagem, né? Que seria o povo prometido naquela época. Por isso que eu lembro que ele tinha mostrado lá, ele tinha
no estudo, ele mostrava umas coisas, mostrando como Melquisedeque era Jesus, mas eu gostei que ele não ficou batendo martelo, falou dando certeza, né? Mas ele falou que as indicações mostravam isso, ou pelo menos era isso que ele falava? Não lembro o que ele falava exatamente. Mas eu imagino que fosse isso, fosse realmente uma confirmação que Deus deu a Abraão para mostrar que ele seria queria carregar o povo, o povo prometido, né? E também pelo próprio texto aqui de Hebreus 7 falar que pelo próprio nome, né? Já Abraão já identificou quem seria, porque era Abraão, desculpa, por interpretação, seu nome, rei de justiça. E depois disso também, rei de Salém, que é rei da paz. Quem é rei da justiça e da paz é Jesus, né? Mas antes eu ficava com bastante dúvida quem que era Melquisedeque, mas depois desse estudo, depois de outras leituras, também deu para ver que realmente é uma figura de Jesus, né? Igual outros personagens da Bíblia também foram figuras de Jesus, ele também foi. Mas eu acho que foi uma figura bem mais forte, né? Autoridade, né? Acho engraçado falar que não tinha início nem fim, porque faz pensar mais ainda, pelo menos para mim, faz pensar mais ainda que fosse fosse Jesus que apareceu diante dele e então foi e fez uma oferta para Jesus e ele sabia que era Jesus, sabia pelo menos que era filho de Deus, né? Que estava ali diante dele. E por isso que, como eu imagino como naquela época ele não era conhecido por Jesus, ele era conhecido como príncipe da paz e rei da justiça, né? E mesmo que provavelmente ele não era o rei que estava lá no trono de Salém, mas ele era o rei da justiça realmente pela interpretação, né? Por isso que eu imagino que fosse o Jesus mesmo que apareceu para Abraão, eu creio, né? Bonito, Filho de Deus, verdade. Pri, o que você acha? Ele tá com cara que quer falar. Não, para mim sempre foi um mistério. Falava, não, essa parte eu vou pular, porque essa parte não dá para entender, não. Vou pular, deixa para lá, depois eu aprendo. Mas realmente faz sentido, né? Ser uma Tem coisa figura de Jesus. Não, tem coisa que que eu falo, não, dá ainda medo não é para eu saber ainda, não tem como eu saber isso aqui sozinha. O Espírito Santo uma hora me mostra, alguma pregação vem, alguma coisa. Porque não, você fala, e às vezes a gente nem se atenta, que nem para mim, da ordem, que ele era sacerdote, da ordem de Melquisedeque. Passa batido. Você lê assim, tá bom, tá bom, depois você entende. Porque tem coisas que não dá para entender assim, do nada, não tem como, né? Mas eu acho legal, porque depois, no meio de uma reflexão, vem um assunto e você fala, olha aí. Tipo, eu nunca pensei nisso, né? Nossa, mas então, tá vendo? É isso. Né? Então, tudo tem a sua hora e a explicação, né? O momento de entender, eu acho muito legal. Gostoso essa reflexão, né? A gente para e fala, nossa, é mesmo, olha, que interessante, eu nunca me atentei a isso. Glória a Deus. realmente... Pode falar, Douglas. Não, uma outra coisa que eu também tinha visto, que eu passava batido, como a Priscila falou, era quando mostrava... Acho que não são em todas as... Quando falo o nome de todas as linhagens, né? Quando eu falo o nome de todo mundo. Mas tem algumas linhagens, uma que eu lembro mais ou menos é o do... Ai, meu Deus. De Caim. Fala, né? E o significado do nome de cada um leva a... Geralmente, pelo menos dos dois exemplos que eu vi, quando você lia, dava a entender Jesus. Dava a entender que estava falando de Jesus lá para frente, como Jesus ia morrer, como Jesus é visto, tal.
E aí eu achei interessante um dia que eu vi esse estudo também, porque são as coisas que você passa batido, e a gente nunca passa, pô, vou ter que ler esses nomes tudo. Mas se a gente lê esses nomes vendo no dicionário, realmente a gente acaba pegando umas coisas ali que a gente nem imaginava, umas coisas que você fala, caramba, que da hora. É bom ter, né? Bom ter essa análise, né? A gente, por isso que é necessário, né? A gente refletir na palavra, meditar, né? Para meditar, porque a gente lê assim, corrido assim, né? Realmente como se fosse um alimento espiritual, né? Então você acaba se nutrindo espiritualmente também, né? Sobre esses detalhes, né? E é necessário ter essa reflexão, essa análise mais apurada. Falou bem. Meus irmãos, glórias a Deus. Melquisedeque, ele acaba se semelhando, né? Claro, muito mais forte ligado a Jesus, realmente, do que propriamente dito ser um rei. Porque a gente aí é uma profundidade muito grande, a gente pode explorar na próxima sexta também, a questão que envolve esse rei de Salém. Porque a gente sabe que nós estamos em um tempo politeísta ali naquela região. Poxa, então Deus se revelou a Abraão. Se você acha, aqueles que acreditam que é um rei simples, um rei como se fosse um rei de uma nação, poxa, ele é um rei pagão, é um rei que não teme a Deus, é um rei que está aí, assim como os outros reis, que teve a batalha dos 5 contra 4, né, ligeires, poxa, é um rei como um rei qualquer, mas não. Perceba que ele já era um sacerdote, já era alguém do Deus Altíssimo, então é ligado ao Deus, ao Deus, né, onipotente, onisciente, ao Deus único, ao Deus que não tem imagem. Então é ligado já ao Deus Altíssimo, né, irmãos? Então aí a gente se assemelha mesmo a essa figura, a esse Melquisedeque, a ser alguém assim, algo sobrenatural, alguém que realmente que era alguém que fosse representante de Deus mesmo, porque Abraão ele nem questiona, ele simplesmente vai, quando vê, ele entrega aquilo que ele, né, os dízimos, ali entrega tudo para ele, porque ele, assim como ele tinha uma intimidade com Deus, ele sabia quem era o representante de Deus. Lembra da tenda com Sara, quando se aproxima 3 pessoas ali, né, onde ele está, né? Era um calor do meio-dia e ali vem aquelas pessoas, e ele já sabia que era alguém diferente. E ali ele já fala para Sara, olha, vai preparar bolos, prepara alguma coisa. O servo, ele fala, olha, abate um cabrito aí, né? Então aí ele recebe bem, e ali realmente Abraão tinha esse filho em saber realmente quem era de Deus e realmente quem realmente não era. Então, perceba, meus amados irmãos, a gente pode se aprofundar na próxima sexta, essa questão de como ele surgiu ali, o que estavam à volta dele. Claro que dentro de uma guerra, pós-guerra, porque era uma batalha, depois da guerra, então, o rei se aparece a Abraão. O que dizer com isso? Por que Abraão, então, encontrou com ele depois de uma guerra? Então, tem muitas coisas a gente explorar e a gente pode chegar, então, através do Espírito Santo, a algumas coisas bem legais e interessantes que o Senhor nos dará com toda certeza, amados. Amém? Vamos nos parando por aqui, né? Querem fazer algum comentário? Tudo bem? Não? Então, vamos Amém, orar, né? Vamos orar. Agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Hoje é o terceiro sexta-feira seguida. Glórias ao nome santo do Senhor, sem interrupções, né? Devido a algum obstáculo, algum contratempo, mas o Senhor, então, tem nos dado graça de permanecermos juntos aqui, meus amados. Eu glorifico a Deus demais pela vida de todos vocês, pelo esse momento qual vocês têm separado para o Senhor Jesus, sabendo que o Senhor ele tem se alegrado muito do que nós temos feito aqui hoje, né? E todas as sextas-feiras, né? Nos agraciando com a sua presença e falando da palavra, né? Isso que é importante, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, alimentando aquilo que realmente importa, para que nós continuemos, então, preservando a palavra rica em nossos corações. Deus continue abençoando os irmãos, agradecendo, vamos orar ao Senhor, e que Ele continue nos dando sabedoria, entendimento daquilo que a gente ainda tem alguma obscuridade ali, mas
Se for da sua vontade, né, ele vai nos revelar, mas se não for, ele vai permanecer encoberto, assim como o Deuteronômio 29, são coisas cobertas que pertencem somente a ele, né, mas continuamos, então, buscando a face dele, agradecendo essa oportunidade, né? Senhor Deus, obrigado, Pai querido, por mais essa rica oportunidade. Somos gratos, meu Pai, pela aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradeço pelos teus filhos que estão aqui comigo, as tuas filhas, Pai, que estão aqui, Pai, debruçando também a tua palavra, coisas maravilhosas, estar debruçando a tua palavra, trazendo, Pai, nos dando esse alimento, Pai, precioso para a nossa alma. Agradecemos pela vida da Priscila, do Douglas, da Asmerita, da Eliné, meu Pai. Continua, o Senhor Deus, ó Pai, colocando em seus corações essa importância de estarmos reunidos, falando da tua palavra, Pai, somos gratos a ti, eu entrego cada vida, meu Pai, cada irmão, cada irmã que está aqui conosco, nas tuas mãos, guardando eles, os protegendo do mal, trazendo mais e mais ao Pai, ecoando sempre a tua palavra nos seus corações. Espírito Santo, continua nos revelando a tua palavra, trazendo entendimento, sabedoria para o entendimento da tua palavra, meu Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem nos dado hoje, pela essa porção maravilhosa a qual nós passamos aqui, papai. Senhor Deus, visita os nossos também queridos irmãos que não puderam estar conosco, seja com eles, que estejam todos bem, para a tua graça, continue, Pai querido, derramando a graça sobre eles, continue, Pai querido, fazendo a obra no coração de cada um, meu Pai. Entregamos todos, meu Pai, nas tuas mãos, a tua igreja, continue fazendo a obra, que ninguém possa impedir o teu agir, Pai. Pelo contrário, que sejamos cada dia mais, Pai, receptáculos mais e mais daquilo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Pai, entregamos a Ti esse estudo, essa reflexão nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor, Pai querido, tem se alegrado e falará muito mais aos nossos corações. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, guarda os Teus filhos e as Tuas filhas, no nome poderoso do Teu Filho amado, obrigado, te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus amados irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Bom descanso, então, né? Então, até amanhã Obrigada. ou no domingo. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus, amados. Boa noite. Ah, Bom obrigada. descanso. A paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite.